primeira música, né, que nós ministramos ao Senhor, na verdade era uma oração onde pedimos, declaramos a nossa necessidade, o nosso desejo, que o Senhor abra os nossos olhos, né? Nós queremos ver o Senhor. A maior necessidade da nossa vida, por que não dizer a única, é esta, de ver o Senhor. E sabemos que o Espírito de Deus, ele está comprometido, ele trabalha, ele intercede, ele faz aquilo que só ele pode fazer, para mostrar a cada um de nós o Senhor Jesus. Porque nisto consiste a vida eterna. E a consumação dos propósitos eternos de Deus para a sua igreja. Mesmo assentado, querido, nós vamos orar. Depois nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Senhor, te suplicamos mais uma vez isto, que o Senhor mesmo abra os nossos olhos, que a Tua palavra, Senhor, que é poderosa para dar vista aos cegos, para ressuscitar os mortos, para fazer grandes coisas para a Tua glória, que ela, Senhor, que ela nos alcance neste momento. Que o Senhor mesmo toque a nossa vida com a Tua palavra viva. E que aquilo que o Senhor tem no coração, nas Tuas intenções, para nós como Teus filhos, o Senhor mesmo realize, traga a existência para a Tua glória, Senhor, e para o Teu louvor. É a nossa súplica, Senhor, nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão indo para trás e eu vou também. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12. A partir do verso 20. João 12, 20. Diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna.
Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido na lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Pois esse texto começa dizendo que entre as pessoas que estavam ali durante a festa, havia alguns gregos. E estes gregos, procurando Felipe, depois André, fizeram chegar, até os ouvidos do Senhor Jesus o desejo que eles tinham de ver o Senhor, de conhecer o Senhor, talvez até de conversar, com o Senhor Jesus. Mas nós notamos que o Senhor não atendeu como eles queriam o pedido que eles fizeram, através de Felipe e de André. Pelo contrário, aparentemente, o Senhor Jesus fala de outras coisas. Não tinha nada a ver com o desejo daqueles gregos, que era de conhecer o Senhor. Mas, queridos, por outro lado, na resposta do Senhor Jesus, nas palavras do Senhor Jesus, nós vamos descobrir a maneira correta, o caminho correto, e por que não o único caminho de verdadeiramente conhecer o Senhor Jesus, de ver o Senhor Jesus. Na resposta do Senhor Jesus, nós vamos ver que aquele expediente usado pelos gregos não era o caminho estabelecido por Deus para que o seu Filho, o Senhor Jesus, fosse conhecido por quem quer que seja. O que nós percebemos aqui, irmãos? Que aqueles gregos
estavam ali na festa, eles queriam conhecer o Senhor Jesus, ou o Cristo, sem a cruz. O Senhor Jesus ainda não havia, passado pela cruz, a cruz ainda não existia, ela estava um pouco adiante, mas neste momento aqui, ela ainda não era manifesta, ela ainda não era um fato, na vida do Senhor Jesus. E neste momento, os gregos quiseram conhecer o Senhor Jesus. Se formos dar uma olhada em outras escrituras, nós vamos ver que entre os gregos, ou na cultura grega, que era idólatra, mundana, ou seja, uma cultura que não tinha nada a ver com Deus, haviam caminhos, e maneiras adotadas e aceitas por eles a respeito de todas as coisas, e especialmente para explicar a vida, explicar o homem, explicar as razões, da nossa existência, os propósitos da nossa vida, enfim. A cultura grega era conduzida, por filosofias humanas, e uma delas, uma das mais fortes, era aquela em que dizia que o ser humano estava caminhando por uma perfeição, que o ser humano, ou a humanidade, chegaria a uma perfeição, tanto na sua inteligência, no seu conhecimento, como também no seu físico, no seu corpo, nos seus poderes, nas suas habilidades. E isso era muito forte, na vida dos gregos. E eles olhavam muito para as pessoas que, de alguma forma, se sobressaíam na sociedade. Ou seja, a cultura grega gerava muitos ídolos, porque qualquer pessoa que se destacasse na guerra, ou no conhecimento, ou na beleza, na perfeição física, era um sinal, era uma materialização do pensamento deles. Ou seja, aqui temos um ser humano que já deu um passinho, que já andou um pouquinho, que está na frente dos demais. Ou seja, aqui está uma prova de que este é o caminho, é para lá que estamos indo. E abrindo um parênteses, esse pensamento, ele está por aí até hoje. Vocês já viram algum herói do cinema, ou quem já leu muito gibi aí, história em quadrinho, e em outras coisas mais? Já viram algum herói assim, esculhambadão? Como são os heróis? Alto, bonito, grande. Vocês já viram algum herói burro? Não tem. Ele é sempre o cara, tanto no físico como na inteligência. Quem são os heróis de hoje? Vocês vão falar. Quem está fazendo sucesso por aí? O que foi ele?
Neymar não deixa de ser um exemplo. Ele tem algumas habilidades que a grande maioria dos homens não tem. Por isso elas são apreciadas. Por que que os heróis recebem medalhas e muitas outras coisas mais? Porque essa ideia, irmãos, ela é muito antiga. Ela é uma maneira separada de Deus de explicar o ser humano e de dar alguma esperança para o ser humano. Esses gregos estavam aqui na festa em Jerusalém. Era uma festa do povo judeu. Uma daquelas 7 festas de Israel. E eles estavam ali. Com certeza tinham algum interesse, né, no conteúdo daquela festa, mas eram gregos. E a fama do Senhor Jesus já havia corrido o mundo, né, da época. Se olharmos para os evangelhos, nós vamos notar que a fama do Senhor já tinha se espalhado para muito além de Israel. Nós vamos encontrar na multidão alguns estrangeiros, né, sendo alcançados por Jesus de forma especial, né? E esses gregos provavelmente ficaram bastante interessados em Jesus, porque afinal de contas o que ele falava era muito sábio. Havia muita sabedoria. Uma certa ocasião Jesus estava ensinando e foi dado ordens, né, para os guardas do templo prenderem Jesus. E os guardas foram até Jesus, mas resolveram, antes de prender o Senhor Jesus, escutar ele por alguns instantes, né? O que aconteceu? Não foram capazes de prender. Voltaram e disseram para aqueles que haviam mandado eles lá, né? Não deu para prender o Senhor Jesus. Não conseguimos. Nunca ouvimos alguém falar desse jeito. Então havia muita sabedoria no que Jesus falava. E havia muito poder no que Jesus fazia. Nunca ninguém na terra fez o que Jesus fez. Com certeza, irmãos, estes gregos chegaram a essa conclusão: temos alguém muito especial e nós não podemos voltar para a nossa terra sem conhecer esse homem. Ele está na frente de todos aqueles heróis, né, daquelas referências que nós já temos. Ele já é melhor do que tudo aquilo. Nós precisamos conhecer esse homem. Estamos aqui em Israel, vamos aproveitar a oportunidade. Eles queriam conhecer o Senhor, ou o Cristo de Deus, sem a cruz. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. O versículo fala do que estamos comentando. Lê para nós, Valdir. 1 Coríntios 1, 22. Pois os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria. Os gregos buscam sabedoria. Era
a vida deles isto, né? Paulo, quando escreve essa carta aos Coríntios, vá um pouquinho para frente aí, aliás, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 16. Esse versículo também, irmão. Por isso agora nós ainda conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos mais. O Paulo está dizendo aí que existe um jeito, uma forma de conhecer o Senhor Jesus segundo a carne. Existe um jeito humano de conhecer o Senhor Jesus. E este jeito humano de conhecer o Senhor Jesus é este que os gregos manifestaram aqui, de conhecer o Senhor Jesus sem a sua cruz, de conhecer o Senhor Jesus separado da sua cruz, de conhecer o Senhor Jesus sem que ele esteja abraçado com a sua cruz. Irmãos, este jeito de conhecer o Senhor Jesus, ele ainda está presente nos nossos dias, na vida dos homens. Há muita curiosidade a respeito do Senhor Jesus. Mas uma curiosidade, uma vontade de conhecer o Senhor Jesus, que Paulo, coloca desta maneira. Ele diz: nós um dia conhecemos o Senhor Jesus segundo o quê? A carne, ou seja, segundo os homens. O próprio apóstolo Paulo conhecia o Senhor Jesus deste jeito. Ele sabia que havia passado ali por Israel, um homem, dizendo que era o Filho de Deus, que era o Messias, que era o Salvador, que foi crucificado. Ele sabia que corria um testemunho de que este homem ressuscitou. Ele sabia que muitos estavam dando testemunho dele, falando que as suas vidas estavam sendo transformadas. Paulo conhecia isso muito bem, tanto é que ele resolveu acabar com isso, dar um fim nisso. Irmãos, esta maneira humana de conhecer o Senhor Jesus, de maneira nenhuma, ela é capaz de trazer para a vida do homem, para o coração do homem, a verdade sobre o Filho de Deus. E o Senhor, sabendo disto, Ele vai então responder, Ele vai dizer aos gregos, e glórias a Deus por isso, a todos nós que desejamos verdadeiramente conhecê-lo, qual é o caminho, o único caminho que podemos então sermos colocados frente a frente como Filho de Deus. Amém? No versículo 24, aí do capítulo 12 de João, já na resposta que o Senhor está dando, ele fala assim:
em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava dizendo que se ele não morresse na cruz, porque ele é o grão de trigo que caiu na terra, se ele não morresse, era impossível ocorrer uma frutificação a partir da vida dele. Era impossível a vida que estava nele como grão de trigo se multiplicar, ou trazer à existência, outros grãos de trigo para a glória de Deus. Era necessário que a morte, que a cruz passasse por ele e ele pela cruz. O Senhor Jesus está dizendo que naquele nível natural, naquele nível que os gregos se encontravam, não era possível conhecer o Filho de Deus. Irmãos, isso aqui precisa ficar muito claro para nós. Aquele e aquilo que verdadeiramente o Senhor Jesus é, como provisão de Deus para o homem, não pode ser acessado, conhecido e experimentado por quem quer que seja neste plano natural. É necessário que o Senhor Jesus e aquele que está buscando o Senhor Jesus entre no plano da ressurreição, ou na vida nova de Deus em Cristo Jesus. E para isto ocorrer, o Senhor Jesus tinha que abraçar a cruz, ou seja, cair na terra e morrer, para então poder frutificar. Por que isso, querido? Porque é a cruz de Cristo que vai revelar quem o Senhor Jesus é. Vocês se lembram quando Israel estava andando no deserto e pecou e foi amaldiçoado por Deus com aquelas cobras venenosas? Então o povo estava morrendo e pede misericórdia. E Moisés ora a Deus para que o Senhor tirasse as cobras, mas o Senhor faz algo interessante. Ele diz: Moisés, faz uma cobra de bronze igual a que está picando o povo e coloque numa estaca. E fala assim para o povo que todo aquele que for picado corra e olhe para a estaca e olhe para a cobra que está na estaca, porque aquele que fizer isto não morrerá. Ou seja, era necessário contemplar aquela cobra para poder ser salvo dela. E o Senhor Jesus ele vai falar depois para Nicodemos, que desejava conhecer o Senhor Jesus. O Senhor vai falar para ele que assim como Moisés levantou a serpente de bronze, ele, Jesus,
seria levantado da terra. E o Senhor Jesus continua dizendo que o Pai amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não morra, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus está dizendo para Nicodemos que se ele quisesse entrar no reino, nascer no reino, ele precisava ver o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus levantado da terra, colocado na cruz, porque é o Senhor na cruz que mostra quem de fato Ele é para nós. É a cruz que mostra a glória e a provisão que o Senhor Jesus trouxe para as nossas vidas. Veja aí o versículo 23, do capítulo 12, que estamos parados. Vamos dar uma olhadinha nele. Jesus fala assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Coisa estranha, né? Talvez André e Felipe pensaram o seguinte: poxa, os gregos querem ver o Senhor. E Jesus disse: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, agora... agora vamos bombar, né? Porque até os gregos estão interessados, né, no nosso mestre, na nossa proposta. E ele está falando que chegou a hora de ser glorificado. Mas logo em seguida ele fala que é preciso cair na terra e morrer, né? Então esta glorificação aqui não tinha e não tem absolutamente nada a ver com aquele interesse humano que normalmente existe quando se pensa em glória. O que o Senhor Jesus estava dizendo aqui? Se você olhar para Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23, está escrito o seguinte: todos pecaram. O que aconteceu? Todos carecem da glória de Deus. Ou todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então o pecado, ele roubou, tirou, destruiu a glória de Deus da vida do homem. A possibilidade de ser participante da glória de Deus, de ser glorificado por Deus juntamente com Cristo Jesus. O pecado tirou isso. E o que é o pecado? Olhando para Gênesis capítulo 3, nós vamos ver ali o que é o pecado. Deus forma o homem e coloca ele no Éden. Cerca ele com um belo jardim e fala de maneira muito clara o que estava no seu coração, o desejo do seu coração em relação à vida dele naquele momento. Em outras palavras, o homem estava sendo provado para ver se ele correspondia com a vontade, com os pensamentos e com os desejos do Criador em relação ao seu propósito eterno. Então o Senhor coloca diante do homem a possibilidade dele, como ser livre, se rebelar contra Deus e não decidir viver segundo os interesses e vontades
e pensamentos do Criador. E quem aparece no jardim? O diabo. Aquele que lá nos céus, que lá em tempos passados havia caído, havia se rebelado, havia rejeitado a vontade de Deus governante na sua vida. E o diabo sugere para o homem o mesmo caminho. E o que o homem faz? Ele aceita. Na proposta do diabo, irmãos, estavam pelo menos 3 coisas. A possibilidade de receber glória por si mesmo. Porque o diabo disse para o homem que ele poderia ser como Deus. Na proposta do diabo estava a possibilidade do homem viver em função da sua própria razão, do seu próprio conhecimento, porque o diabo falou para o homem que ele podia ser conhecedor do bem e do mal, assim como Deus é. Não foi isso que ele disse? Na proposta do diabo estava a possibilidade do homem se tornar um senhor no seu direito, ou seja, tomar a decisão que ele quisesse, e não aquela que a vontade de Deus estava propondo para a sua vida. Quando o homem faz isto, escolhe isto, o pecado está, isto é o pecado. E isto tirou o homem da glória de Deus, separou ele da glória de Deus. Mas aqui nós temos o último Adão, aqui nós temos o segundo homem. O Senhor Jesus é aquele que veio dos céus, o homem celestial. E o Senhor Jesus fala diante daquele desejo manifestado pelos gregos de conhecê-lo, mas conhecê-lo como homem natural, segundo a carne. O Senhor Jesus diz: agora chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Porque o grão de trigo caindo na terra, ele vai morrer. Porque se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. O Senhor Jesus estava dizendo que ele iria se manifestar através da sua morte como aquele que foi completamente obediente a Deus. Como aquele que, diferente de Adão, podia ser glorificado. Ele estava dizendo que a cruz, como exigência de obediência jamais vista ou colocada diante de um homem, seria por ele abraçada, recebida, todo o seu coração. Portanto, ele poderia ser e seria glorificado. Nossa, que coisa maravilhosa. Mas aqui começa o grande desafio para quem quiser conhecer o Senhor Jesus. Como sabemos? Qual foi a prova
que o Senhor deu, do seu caráter, do seu coração, da sua diferença em relação ao homem que caiu. Foi a cruz. Se queremos conhecer a natureza do Senhor Jesus, nós temos que entrar por este caminho que Ele entrou. Pois a cruz exigirá de nós o mesmo que ela exigiu do Filho de Deus. Fale para mim uma coisa que você nunca comeu. Caviar? Você só vai conhecer caviar no dia que você comer caviar. O Senhor Jesus estava dizendo para os gregos: querem me conhecer? Então vamos lá. Eu vou para a cruz. É lá que eu vou mostrar. Em Filipenses capítulo 3, nós vamos ler esse texto, a partir do versículo 8. Nós temos nosso irmão Paulo, já maduro, muitos anos servindo o Senhor. E ele continua buscando a mesma coisa. 3:8. Filipenses 3:8 diz assim: assim, deveras considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo havia descoberto que, se ele quisesse conhecer e continuar conhecendo o Senhor Jesus, ele precisava andar por este caminho da cruz. Ele precisava se conformar com o Cristo crucificado, para que o Espírito de Deus pudesse comunicar a ele o coração daquele que agradou completamente o coração de Deus. Às vezes, irmãos, nós queremos conhecer o Senhor Jesus, mas não queremos desta forma. E o
próprio Senhor tem mostrado para nós que não existe outra forma, pois o nosso Senhor está abraçado com a sua cruz. Se você olhar o versículo 24, né, nós já lemos ele. Está dizendo aí que ele cairia na terra e morreria. E acontecendo isso, ele iria produzir muitos frutos. Isso significa que nós fomos associados, unidos ao Senhor Jesus aqui. Aquele em quem fomos colocados pelo Espírito de Deus é o Cristo crucificado. A palavra de Deus diz que pelo nosso nascimento estamos associados com o velho homem, com aquele que não fez a vontade de Deus, que se rebelou contra o Senhor. E disso colhemos morte e perdição eterna, alienação, separação de Deus. Mas o Senhor Jesus veio para recuperar isso. E Ele nos recupera na sua obediência. Ele nos recupera na sua cruz. Porque sendo Ele o segundo homem, sendo Ele aquele que encabeçaria a nova humanidade, sendo Ele o primeiro grão de trigo que Deus lançou na terra, Ele fez toda a vontade de Deus. E Ele faz a vontade de Deus, Ele se manifesta na sua gloriosa obediência. Na cruz. Aqui, irmãos, somos aceitos. E não antes. Porque Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa obediência. Ele é a nossa aprovação. Aquele que recebeu o carimbo de Deus como aprovado, mas recebeu o carimbo de Deus como aprovado na cruz, na sua morte. Olha o que está escrito a partir do versículo 27. Agora, está angustiada a minha alma. E que direi eu? Salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu Filho. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. E então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso.
E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O diabo, irmãos, é derrotado. O pecado é tirado. A maldição e a corrupção que o pecado trouxe sobre nós, como filhos de Adão, é vencido. E o Senhor Jesus diz aqui que o próprio mundo seria julgado e o seu príncipe expulso. Porque finalmente Deus encontrou alguém que fez a sua vontade. Este, e somente este, não está debaixo desse domínio de Satanás. O diabo reinou e governou e destruiu a vida do primeiro homem e de sua descendência, de seu corpo. Mas agora, o Senhor Jesus, na sua cruz, vence. E o diabo é expulso, ou perde o seu governo sobre o homem. Irmãos, é este Senhor, é este Cristo, é este que obedeceu, é este que correspondeu com o Senhor, é este que veio dos céus, é este que atende todas as expectativas do propósito eterno de Deus, que foram demonstradas, materializadas ali na sua cruz, que o Espírito de Deus quer revelar a nós. Mas Ele está na vida ressurreta. Ele não está no plano natural. Não é no plano natural que os gregos buscavam, que este Jesus é revelado. Se vocês olharem os apóstolos, andaram 3 anos e meio com o Senhor. E não conheciam o Senhor. Chegaram até a achar que ele era um fantasma. Quem é este que faz isso, que faz aquilo? Mas quando eles viram o Senhor na cruz, ali eles viram alguém completamente diferente de tudo que eles sabiam e conheciam por experiência ou por informação a respeito do homem. Ali estava alguém diferente. Por isso o Senhor diz: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Podem olhar para mim, que vocês saberão o que Deus tem para a vida de vocês. Olhem para mim na cruz, que eu falarei, mostrarei o que é realmente andar na vontade do Senhor Deus.
E finalmente, irmãos, a partir aí do versículo 35, depois de algumas perguntas, né? Jesus fala assim, e respondeu-lhe Jesus, que eles haviam perguntado, quem é esse filho do homem? Quem é esse filho do homem? Quem é esse? Podemos perguntar hoje, quem é ele? Ele responde. Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se, ocultou-se dele. Irmãos, conhecer o Senhor Jesus crucificado é o único jeito de ter luz da parte de Deus para a nossa vida. O Senhor está dizendo dele mesmo, o grão de trigo que vai cair na terra e morrer e frutificar, este que pode ser glorificado, pois é diferente daquele que caiu. Este que manifestará plena obediência ao Pai, recebendo livremente a sua vontade, que na hora e no momento era a cruz. Este é a luz. Pode e quer indicar para todo homem o caminho para Deus. O Senhor muitas vezes disse no passado para o povo de Israel, olhai para mim e vivei. Que o Senhor nos ajude. Porque nós fomos conformados, unidos, colocados no Filho de Deus ressurreto. O Cristo crucificado. Paulo disse quando ele entrou ali na Grécia, especialmente na cidade de Corinto, ele disse, eu não preguei, não falei de outra coisa para vocês, a não ser de Cristo e este crucificado. Loucura nos gregos. Os gregos queriam um fortão, bonitão, inteligente. Os gregos queriam um homem segundo o Éden, que quer a sua glória, que quer viver por seus conhecimentos, que quer ser senhor no seu direito. Este é o homem caído. Então isso era loucura para os gregos. E escândalo para os judeus. Porque eles queriam a mesma coisa, com outros nomes, com outros rostos. Mas Paulo disse para nós que somos salvos, este Cristo crucificado é o poder de Deus. O poder de Deus. E não só o poder de Deus, mas a sabedoria de Deus.
porque o poder de Deus e a sabedoria de Deus foram manifestadas de fato na vida do Senhor Jesus, que diferente daquele que caiu desobedecendo, ele ficou de pé, cumprindo a vontade, os pensamentos, a mente, os interesses do Criador. E com isso foi glorificado e venceu o diabo e colocou sobre o mundo que se uniu a Satanás juízo e condenação. Que o Senhor nos ajude, que os nossos olhos sejam abertos, porque tem sido anunciado um Evangelho que traz um Cristo sem cruz. E o Cristo sem cruz não é o Cristo de Deus. Não é a sabedoria de Deus e nem o poder de Deus. E portanto não tem poder para nos salvar daquele que morreu em seus pecados e foi destituído da glória de Deus para sempre, sobre quem o diabo reina e prevalece até hoje. Que o Senhor nos ajude nisso. Meu Pai, damos graças porque sabemos que esta é uma obra que o Senhor que está fazendo. Quando o Senhor encontra um coração que verdadeiramente quer conhecer o Senhor Jesus, o Senhor, na sua bondade, abrirá os olhos deste coração, se mostrará a Ele de uma forma maravilhosa. Espírito de Deus, te suplicamos isto nesta noite. Que aquilo que está dispensado nessa grande salvação alcance, Senhor, as nossas vidas. Que aquilo que ainda não chegou ao nosso entendimento, aquilo que ainda sequer imaginamos ou pensamos, o Senhor nos conduz a tudo isto, da tua glória, Senhor, do teu louvor. A nossa oração, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Deus continue abençoando os irmãos.